Gente, é o seguinte, o marcador molecular, ele pode ser classificado de duas maneiras. Uma é codominante e a outra é dominante. Quando eu estou falando de um marcador codominante, eu estou dizendo que eu posso ter duas formas alélicas em um indivíduo, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos o nosso lindo, maravilhoso ser heterozigoto. Eu posso ter um heterozigoto, entendeu? Porque é possível que eu tenha duas formas alélicas no gene. Vamos voltar para essas canetinhas lindas que sempre nos ajudam a entender. Quer dizer que no indivíduo eu posso ter um alelo 1 e um alelo 2 identificado. Dois alelos distintos podem co-ocorrer nesse indivíduo, beleza? Então, isso é a definição de codominância. Vamos lá. Por exemplo, aqui nesse primeiro gelzinho aqui é o exemplo do que a gente tem de marcador codominante. E olha só, vamos olhar aqui o primeiro indivíduo, que corresponde a essa coluna aqui, tá bom? Esse primeiro indivíduo, nós temos que o genótipo dele é A1A1. Por que ele é A1A1? Por que você está falando que tem dois alelos aqui que compõem esse indivíduo? Porque esse alelo é o mesmo, é a mesma cópia, é igual. Então, num gel ou enfim, numa genotipagem que seja automatizada de um marcador codominante, se o alelo é igual, ele não vai separar a banda, porque a banda é do mesmo tamanho, o fragmento é do mesmo tamanho. Então, a gente vai olhar no gel e vai olhar, por exemplo, só uma caneta aqui, só um alelo. Mas na verdade são dois, porque como eles são do mesmo tamanho, aí a gente não consegue distinguir. Vamos imaginar que isso aqui seja azul, tá? Faz de conta. Aí é como se tivesse um sobreposto ao outro. Então, tem dois alelos, mas um está sobreposto ao outro, e aí eu tenho um homozigoto maroto. É assim que a gente olha, tá bom? Então, aqui eu tenho um homozigoto, beleza? Para o alelo A1A1. Nessa segunda coluna aqui, que é um outro indivíduo, eu tenho um alelo A1 e um alelo A2, ou seja, alelos distintos, tá? Um alelo A1 e um alelo A2 na mesma criatura, no mesmo indivíduo. Esses alelos têm tamanhos distintos, têm constituições distintas, né, genéticas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o meu alelo, vamos chamar esse aqui de A1, e aqui eu tenho um alelo A2. Eles não sobrepõem de tamanho, são alelos diferentes e eu consigo identificá-los no mesmo indivíduo. Então, temos um heterozigoto lindo, maravilhoso, que é o que gostamos muito de encontrar, inclusive, né? Beleza. E aí, vamos aqui para o nosso terceiro indivíduo. O nosso terceiro indivíduo tem um genótipo A2A2. Alelos iguais, mesmo tamanho, mesma constituição. O gel não vai conseguir detectar ou a eletroforese não vai conseguir mostrar para você duas coisas, porque não são duas coisas. É uma única coisa, mas em duas cópias. Então, são cópias iguais do mesmo alelo. Por isso que a gente só vê umzinho lá no nosso gel. Isso é um conceito de um marcador codominante, tá? Nath, qual que é o exemplo de um marcador codominante? Vamos ver, quem sabe aí um exemplo de marcador codominante? Que eu vou dar uma balinha virtual, vou dar um chocolate virtual para vocês. O dominante, diferente do codominante, a gente não consegue identificar um heterozigoto. Não conseguimos identificar duas formas não me deixaram falando sozinhos, maravilhosos. Aí sim, botei fé. É que aqui tem um delay, gente. Aí, mas isso aí, gostei. Agora eu vou voltar, depois eu falo dos dominantes que eu fiquei empolgada. Muito bem, Jonatas, Talana, Milena, é isso aí. Codominantes são os microsatélites conhecido na praça aí como SSR, beleza? Então é isso, são os nossos micromarotos. Codominantes são os micros, a gente consegue encontrar duas formas alélicas. Perfeito, perfeito, perfeito. E esses conceitos, gente, são muito, muito interessantes, porque, por exemplo, suponhamos que você esteja estudando aí para algum concurso da perícia e tudo mais, eu já vi questões aí de perícia, não, desculpa, da polícia, né, para perito, a gente tem questões envolvendo codominância com os microsatélites, beleza? Pode dar uma olhada que vocês vão encontrar questões nesse sentido. Mas voltando aqui, então é isso, codominante eu tenho duas formas alélicas que são identificadas, logo eu consigo identificar o nosso heterozigoto maroto maravilhoso.
Dominante, gente, a gente só tem um alelo, tá? A gente não vai conseguir identificar se é heterozigoto ou não. Porque quando a gente trabalha com dominante, a gente vai trabalhar com presença ou ausência, mas a gente não consegue identificar um heterozigoto. Então, por exemplo, nesse gel aqui, o A1A1, eu consegui identificar a presença do alelo A1. Esse indivíduo aqui nessa segunda coluna, ele é um heterozigoto. Só que quando a gente faz a nossa amplificação lá no gel, o que vai acontecer? Só uma banda vai ser identificada. Então, um problema de marcador dominante é que a gente tem uma subestimativa da diversidade genética. Por quê? Porque a gente não consegue identificar efetivamente um heterozigoto. Esse é um grande problema.